Olá a todos, essa é mais uma aula integrante do curso de Introdução à Ciência dos Materiais e na aula de hoje falaremos sobre propriedades elétricas dos sólidos. Vamos nessa? Quando se fala de propriedade elétrica dos materiais, uma das propriedades de grande utilidade para aplicações é a condução elétrica. Para tal, lançamos mão da lei de Ohm, que veremos nessa presente aula. Inerente à lei de Ohm está a condutividade e resistividade elétricas, valores diretamente relacionados e que dependem do material pelo qual a corrente elétrica circula. Assim sendo, iniciaremos nossa aula com a demonstração de duas equações que são a apresentação do conceito de demonstração de densidade de corrente e também da resistividade e condutividade elétricas dos materiais. Falaremos sobre o modelo de Drude, desenvolvido para explicar as propriedades de transporte de elétrons em materiais, especialmente em metais. Demonstraremos na presente aula que a densidade de corrente é igual a sigma, que também é conhecido como condutividade elétrica, vezes o campo elétrico. Suponhamos que em um cilindro, no qual flui uma corrente elétrica, conforme apresentado no vídeo, tomemos uma seção transversal do cilindro de área superficial A e altura x, um elemento de volume. Nesse cilindro, há uma densidade volumétrica de corrente, definição a qual é apresentada no vídeo. Temos a definição de corrente também apresentada no nosso vídeo. Jogando a equação de densidade de corrente na definição de corrente, temos a equação ilustrada no nosso vídeo. Da imagem, a velocidade do elétron é dada por x, que é a distância, sobre o tempo, dt. Uma vez que temos o volume, inserimos este, sendo possível cortar os termos dt. Densidade volumétrica de cargas pode ser escrita também conforme a seguir, resultando no termo apresentado no nosso vídeo e também destacado. Fazendo uma análise das forças, temos que a força resultante é igual a m vezes A, onde m é a massa e a aceleração. Já a força elétrica é dada por Q vezes E, onde Q é o valor e a quantidade de cargas elétricas e E o campo elétrico. Q também pode ser traduzido por N vezes E, da definição de carga elétrica. Igualando, portanto, ambos os termos, temos a seguinte relação, da qual a aceleração é dada pela relação apresentada no vídeo. No modelo de Drude, os elétrons colidem constantemente no átomo, o que explica a baixa velocidade média destes. Supondo que o gráfico de velocidade de um elétron seja dado pelo gráfico do nosso vídeo, onde pode-se ver a aceleração e colisão deste, pode-se deduzir o gráfico da equação simplificada de movimento uniformemente variado. Supondo que a velocidade v0 seja baixa o suficiente a ponto de ser desprezível, a simplificação é possível. Assim, com os termos apresentados no slide anterior, as seguintes relações são válidas. Carregando o último termo do slide anterior, tem-se uma representação matemática para a corrente elétrica. Embora um pouco confusa, ela será simplificada para um termo bem conhecido por nós. Temos que a definição de carga elétrica é esta apresentada no vídeo. E, portanto, substituindo-a na equação 1 do presente slide, vem a definição de densidade de corrente. Suponhamos nesse primeiro momento superficial. Sabemos que ela é dada pela corrente elétrica pela área. Assim, substituindo a relação de corrente obtida no presente slide, é possível simplificar a área no termo conforme ilustrado. Chamando os valores constantes de nosso termo por uma constante, suponhamos sigma, temos a relação de densidade de corrente. Assim, uma vez que o termo de densidade é diretamente proporcional ao campo elétrico e o campo elétrico possui, por definição, tensão sobre distância, é possível representar J por sigma U sobre L.
Digo isso, pois veremos que através desta abordagem é possível verificar as relações de resistividade e condutividade elétricas. As definições de densidade de corrente, sendo a primeira superficial, uma vez que temos a corrente dividida por um valor de área, são apresentadas no vídeo. Substituindo da primeira equação os termos e isolando o termo I de corrente, temos a equação ilustrada no vídeo. Percebemos que existem valores constantes, os quais, por conveniência, chamaremos de 1 sobre R. Assim, 1 sobre R possui a relação apresentada. É possível definir também a relação R, também em função de ρ e não apenas em função de sigma. Portanto, temos que sigma, condutividade, é o inverso da resistividade conforme definição. Como efeito de revisão, para cada átomo individual existem níveis discretos de energia que podem ser ocupados por elétrons arranjados em níveis e subníveis de energia. Níveis são identificados usualmente por números inteiros 1, 2 e 3, e subníveis usualmente pelas letras S, P, D e F. Para cada um dos subníveis apresentados, existem, respectivamente, 1, 3, 5 e 7 estados, para cada um dos subníveis. Os elétrons, na maioria dos átomos, ocupam apenas os estados que possuem o menor nível de energia. 2 elétrons de spin opostos por estado, de acordo com o princípio de exclusão de Pauli. Para cada átomo, em distâncias de separação relativamente grandes, é independente dos outros. Ou seja, cada átomo, quando tem distâncias de separação consideráveis, muito grandes, eles são considerados átomos isolados um dos outros. E, portanto, eles representarão, evidentemente, níveis atômicos de energia e configuração também como de átomos isolados. Quando átomos ficam mais próximos uns dos outros, há influência dos outros elétrons, bem como dos núcleos dos átomos próximos. Esta influência é considerável, haja vista que cada estado atômico pode se separar e por uma série de estados eletrônicos no sólido, fenômeno conhecido como energia de banda do elétron. Dentro de cada banda, conforme dissemos, os estados de energia são discretos. Contudo, a diferença entre os estados próximos é pequena. Pode-se ver no vídeo a apresentação convencional dos níveis de energia do elétron para o material sólido. E ao lado direito, conforme já apresentamos, a energia do elétron versus a separação interatômica para átomos agregados, com a apresentação de como o espaçamento de equilíbrio atômico é obtido. As propriedades elétricas de materiais sólidos são consequência da estrutura de banda do elétron, isso é, o arranjo da camada mais externa das bandas do elétron e modo como ela está preenchida com elétrons. 4 configurações de banda são possíveis para a temperatura de 0 Kelvin. Na primeira, a banda mais externa é parcialmente preenchida com elétrons. A energia de banda mais externa, a energia correspondendo ao estado preenchido mais alto em 0 Kelvin é chamada energia de Fermi, representada por EF. Essa estrutura de banda é presente em metais taicos como o cobre. Na segunda estrutura de banda, também encontrada em metais, ocorre uma sobreposição de uma banda vazia com uma banda preenchida, conforme podemos visualizar. O magnésio tem essa estrutura de banda. Cada átomo de magnésio isolado possui 3s elétrons. Entretanto, quando o sólido é formado, as bandas 3s e 3p sobrepõem-se, é o que nós chamamos na literatura de um overlap. As duas estruturas de banda finais são similares. Uma banda de valência, que é completamente preenchida com elétrons, é separada de uma banda de condução vazia, e a energia de band gap fica entre estas. Para metais muito puros,
os elétrons podem não ter energias dentro desse gap. A diferença entre as duas bandas, como pode-se ver, está na magnitude do band gap. Para materiais tais como isoladores, o band gap é relativamente alto. Entretanto, para semicondutores é estreito. Teremos no nosso curso uma aula especificamente sobre semicondutores. A energia de Fermi pode agir e acelerar na presença de um campo elétrico os elétrons que participam no processo. Elétrons esses que recebem o nome de elétrons livres. Para que um elétron possa ficar livre, é necessário que ele seja excitado ou promovido para estados vazios ou os disponíveis acima da energia de Fermi, também conhecida por EF. Para metais que possuem bandas, conforme apresentado no slide, pode-se verificar que há estados de energia próximos do estado de maior energia EF. Portanto, um pouquinho de energia é necessária para que o elétron seja promovido para os estados de menor energia ou estados vazios. Geralmente, a energia fornecida por um campo elétrico é suficiente para excitar um grande número de elétrons para os estados de condução nesse caso. As imagens a seguir ilustram a representação do band gap ilustrado anteriormente, porém com uma diferente ilustração. Gostaria de agradecer aos alunos que têm prestigiado o trabalho e acompanhado as videoaulas. Desejo bons estudos e até a próxima, pessoal!